Você já se ajoelhou, talvez com lágrimas nos olhos, pedindo a Deus uma resposta? Talvez você tenha implorado por direção sobre um relacionamento, uma decisão de carreira ou até mesmo uma dor profunda que carrega no peito. Você fechou os olhos, abriu seu coração e esperou. Mas tudo o que veio foi um silêncio ensurdecedor. É como ligar para alguém que você ama, alguém em quem você confia, e cair direto na caixa postal, sem retorno, sem explicação. Esse silêncio pode cortar como uma faca. Ele traz dúvidas que pesam. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele está bravo comigo? Será que eu fiz algo errado? A frustração cresce e, junto com ela, a sensação de estar perdido, como se o universo tivesse te deixado para trás. E se eu te dissesse que esse silêncio não é um vazio, que na verdade é uma mensagem poderosa, um convite divino disfarçado? E se o silêncio de Deus for exatamente o que você precisa para encontrar a força que já existe dentro de você? Vivemos em um mundo que glorifica a velocidade. Queremos tudo agora. Respostas instantâneas no Google, entregas no mesmo dia, mensagens respondidas em segundos. Essa cultura de gratificação imediata moldou nossas expectativas, até mesmo na nossa espiritualidade. Achamos que Deus deveria funcionar como um aplicativo de celular. Fazemos o pedido e Ele entrega a resposta em minutos, clara como um letreiro neon. Talvez você já tenha ouvido histórias de pessoas que receberam sinais óbvios, uma voz interior clara, um evento milagroso, um versículo que caiu do céu na hora certa. E quando isso não acontece conosco, nos sentimos enganados, como se estivéssemos fazendo algo errado. A sociedade e até mesmo algumas tradições espirituais nos venderam a ideia de que Deus sempre fala alto, com sinais grandiosos, como um trovão ou uma epifania que resolve tudo. Mas e se Deus não opera no nosso fuso horário? E se o silêncio for parte do seu método, tão sagrado quanto suas palavras? Pense nisso. Quantas vezes você já se pegou barganhando com Deus? Se você me der um sinal, prometo que sigo o caminho certo. Ou talvez você tenha interpretado o silêncio como rejeição, como se Deus estivesse te punindo ou simplesmente não se importasse. Essa expectativa de respostas rápidas vem de um mal-entendido profundo sobre como o divino se comunica. Fomos condicionados a acreditar que o silêncio é a ausência de Deus, quando, na verdade, ele pode ser a presença mais poderosa de todas. O silêncio de Deus não é um vazio, é um convite, é um chamado para você se aprofundar, para ouvir além das palavras, para encontrar respostas que já estão dentro de você. Pense numa sala de aula cósmica, onde Deus é o professor. Quando você está fazendo uma prova importante, o professor não fica sussurrando as respostas no seu ouvido. Ele fica quieto, te dando espaço para pensar, para lembrar, para confiar no que você já aprendeu. O silêncio dele não é indiferença, é confiança em você. Da mesma forma, o silêncio de Deus é como o trabalho de um mestre jardineiro. Você é a semente plantada em solo fértil. Ele não te rega o tempo todo, porque você precisa aprender a estender suas raízes, a buscar água nas profundezas da terra. Esse esforço é o que te faz crescer forte, resiliente, capaz de florescer. Imagine uma história. Uma mulher chamada Ana, que passou anos orando por uma resposta sobre deixar um emprego que a sufocava. Ela pedia sinais, mas nada vinha. Até que, no silêncio, ela começou a prestar atenção em si mesma. Notou como se sentia esgotada, mas também como tinha paixão por ensinar. No silêncio, ela encontrou coragem para dar um passo sem um sinal claro e descobriu que ensinar era seu chamado. O silêncio de Deus não foi uma negação, foi o espaço para ela ouvir sua própria voz, guiada pelo divino. Deus não está te negando respostas. Ele está te convidando a ouvir de uma forma nova, a confiar na sabedoria que Ele já plantou em você.
O que realmente nos machuca não é o silêncio de Deus, mas nossa resistência a Ele. O verdadeiro culpado é interno, é o nosso apego ao controle. Queremos que Deus nos entregue um roteiro pronto, com cada passo mapeado. Vire à esquerda, pegue o emprego X, case com a pessoa Y. Esse desejo vem do medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de não sermos suficientes. Nosso ego nos convence que precisamos de uma resposta clara para estarmos seguros. Mas, na verdade, é no silêncio que encontramos nossa verdadeira força. Resistir ao silêncio é resistir ao crescimento. É como uma criança que se recusa a tirar as rodinhas da bicicleta com medo de cair, sem perceber que é exatamente na queda que ela aprende a pedalar. Pense em quantas vezes você já ficou preso, esperando por um sinal enquanto a vida passava. Talvez você tenha evitado tomar uma decisão sobre um relacionamento, uma mudança, ou até mesmo perdoar alguém, porque queria certeza absoluta. Esse apego ao controle nos mantém paralisados. O silêncio de Deus não é o problema. O problema é nossa recusa em abraçar a incerteza como parte do caminho espiritual. É no silêncio que somos desafiados a confiar, a dar um passo no escuro, a acreditar que somos capazes de caminhar mesmo sem ver o destino final. A história do silêncio de Deus não é sobre esperar passivamente por um sinal. É sobre aprender a dançar com o mistério, a abraçar a incerteza como uma oportunidade de crescimento. Quando Deus fica em silêncio, Ele não está te abandonando. Ele está te convidando a se conectar com a força divina que já vive dentro de você. Pense nisso como um convite para ouvir sua intuição, para confiar nos sussurros do seu coração, para dar um passo mesmo quando o caminho não está claro. Considere a história de um homem chamado João, que perdeu um ente querido e orou por anos pedindo a Deus uma explicação para sua dor. No silêncio, ele começou a escrever suas memórias sobre a pessoa que perdeu. Nesse processo, ele encontrou paz, não porque Deus respondeu com palavras, mas porque o silêncio o levou a transformar sua dor em algo significativo. A lição é clara. O silêncio de Deus não é o fim da conversa. É o começo de uma conversa mais profunda com você mesmo, com sua alma, com o divino que vive em você. É no silêncio que você descobre que já tem tudo o que precisa para seguir em frente. Então, da próxima vez que você se deparar com o silêncio de Deus, pare, respire, pergunte a si mesmo: o que esse silêncio está me convidando a descobrir sobre mim mesmo? Que força, que verdade, que coragem está esperando para ser encontrada? Nos comentários, compartilhe uma palavra ou frase que represente o que o silêncio de Deus está te ensinando hoje. Talvez seja confiança, paciência ou até coragem. Sua história, por menor que pareça, pode ser a luz que outra pessoa precisa para encontrar paz no silêncio.